Pessoal, eu quero aproveitar que a gente tem algum tempinho ainda antes do nosso break para trazer um tema que chamou bastante a atenção e que aí, nesse caso, a gente vai retomar o debate sobre gasto público, sobre aumento de salários e prestem bem atenção nessa informação que eu vou trazer para vocês agora. Em uma medida que pode custar 13 milhões e meio de reais a mais por ano, o Sebrae e a Agência Brasileira de Promoção e Exportações e Investimentos, a Apex Brasil, reajustaram o salário dos servidores e da própria diretoria, entre 6% e 8%. Com esse aumento, os presidentes do Sebrae, Décio Lima, e da Apex Brasil, Jorge Viana, ambos do PT, passaram a receber desde maio um salário de R$ 69.495,40, sem que a gente conte os benefícios. Como é que você avalia isso? É o que a gente estava... Começamos hoje aqui falando sobre o aparelhamento de cargos. Esse é o Jorge Viana. Governador, ex-governador do PT, participa, está lá tomando conta da agência, supostamente para promover a exportação brasileira. O sujeito não fala uma palavra de inglês. Beleza? Você acredita que ele vai vender o quê lá? Com que dialeto? É um negócio inacreditável. Isso não é aparelhamento, seu Piperno? Pelo amor de Deus, é vergonhoso o aparelhamento. Piperno? Eu já critiquei algumas vezes aqui a indicação dele. O cargo existe, alguém tem que ocupar e que se arrume alguém mais qualificado. E um salário de quase 70 mil. O Sebrae disse que só seguiu o reajuste da inflação. Posso? Pode, claro. Há 33 anos trabalho com comércio exterior. 33 anos com comércio exterior. Fala bem inglês? Tenho livros escritos sobre o assunto. Eu perguntaria para o Viana, me diga o que é o NCM, me diga o que é a TEC. Me conta o que é um registro perante algum órgão internacional para habilitar. Me diga o que são travas não tarifárias. E o espaço está aberto, caso, claro... Adoraria entrevistar o senhor. Por quê? Porque não pode ter um salário desse sem ter o conhecimento. Se tiver o conhecimento, pode até ser pouco. Por quê? Porque tem empresas que pagam mais do que isso para essa função. Mas uma pessoa que não entende nada de comércio exterior, que não entende de idioma para divulgar o comércio exterior, ganhar essa fortuna, isso é porque é amigo de alguém ou porque faz parte de algum acordo político. Fala, Piperno. Eu concordo plenamente com o Segré. A questão não é... É claro que o valor é alto, ele é impactante e tal, mas é uma empresa... É porque a gente está falando de um valor em comparação com outros valores do serviço público. É maior até, por exemplo, do que um salário de um ministro do Supremo Tribunal Federal. É maior do que o teto constitucional. Exatamente, e fica fora dessa regra, né? O que foi, Piperno? Não, eu acho que o indicado é uma pessoa inadequada para essa função. Eu já falei sobre ele aqui algumas vezes. Eu não vou discutir a remuneração, até porque, por exemplo, a Petrobras é a empresa que paga quase 300 mil reais por mês aí pro seu presidente. Olha o tamanho dela. Sim. É um valor compatível com o mercado para uma empresa desse porte. A Apex é uma agência de promoção de exportações, ou seja, tem que estar conectada com o mundo todo. Então você tem um perfil, você supostamente deveria encontrar alguém com um perfil diferente para exercer essa função. Portanto, o salário não é absurdo desde que você tenha a pessoa adequada para isso. Fala, secretário. Você sabe que na época, no primeiro governo de Lula, primeiro ou segundo, não lembro exatamente bem, o secretário de Comércio Exterior foi Welber Barral. Uma pessoa que sabia de comércio exterior e mesmo estando contrário às determinações do PT, eu elogiei e hoje tenho contato inclusive com ele, que é uma pessoa de extrema capacidade técnica para ocupar um lugar como esse. Não dá para fazer um concurso público e aí coloca o salário que quiser, mas você vai disputar com pessoas que sabem da questão. E aí teremos uma pessoa ganhando um salário de 70 mil reais com conhecimento. E com certeza essa pessoa estaria disponível para o setor privado para ganhar um salário compatível. Então você tem o melhor de todos através de um concurso. E não colocar um senador que não entende nada do assunto e que, além do mais, de novo, quando eu não entendo, mas eu estou aí para fazer alguma coisa, faço todas as coisas erradas. E o custo, nosso. Fala, Gani. Eu acho que esse é um exemplo, Evandro, de que dá para enxugar a máquina pública, é muito sintomático. Vira e mexe aqui no programa, a gente traz aumentos de salários, gastos excessivos, e se a gente vai juntando
tudo isso, esses vazamentos, né, a gente consegue sim ter uma boa economia. E acho que o que mais causa indignação é que o valor é muito alto e não se atende nenhum critério técnico. Atende-se para aqueles que são amigos do rei, né, uma espécie de revolução dos bichos, né, todas as mordomias para mim, né, e para os demais o socialismo. Né? Fala. É bom pegar, às vezes, um caso desse para fazer comparações. No governo passado, quem tomava conta do comércio exterior era o Marcos Troijo, um professor altamente qualificado da Universidade de Colômbia, que criou o BRIC Lab e que depois foi ser presidente lá do Banco dos BRICS. Sim. Pois bem, agora nós temos Jorge Viana na Apex e Dilma Rousseff presidindo o BRIC. Os dois não falam uma palavra de inglês, não entendem absolutamente nada, nem da parte financeira, nem da parte monetária e muito menos da parte do comércio exterior. Isso mostra o padrão de governos para tratar de assuntos que deveriam ser absolutamente técnicos quando são politizados. Fala, Piperno. Veja, eu já falei que o Jorge Viana é uma indicação ruim. Então, a Dilma é boa? A Dilma é boa? Então, a que quebrou o BNDES, a que quebrou o Brasil. Ela já foi presidente da República. Pelo amor de Deus, então, quebrou o BNDES. A pior presidente da história, Piperno. Não, eu acho que o fato de ter sido presidente da República também não é algo que... A pior presidente. E tem uma coisa... Piperno, ela gerou duas pandemias sem ter tido pandemia. Duas crises econômicas sem ter tido pandemia. No caso do BRICS, o grande acionista é a China, né? Então, vamos lá, enfim, reclamar pro regime. Agora, forçou o Marcos Troijo a renunciar, porque ele não precisava ter renunciado. Mas para abrir a vaga para Dilma Rousseff. Comparar a Dilma Rousseff com Marcos Troijo... Pelo amor de Deus. Meu Deus do céu. Veja, já que vocês estão elogiando tanto o governo anterior, a gente está falando de um nós governo estamos falando de uma questão técnica do cargo. Sim, falando em questões técnicas. Por exemplo, o governo anterior, ele tentou nomear para embaixador do Brasil em Washington, filho do presidente da República, porque ele fritava hambúrguer lá nos Estados Unidos e aprendeu meia dúzia de palavras em inglês. Você falou bem. Passou. Você falou bem. Ufa! Mas não foi. O Senado tentou, mas nem mandou o nome, porque sabia que ia tomar pau. Mas o Viana tá aí, a Dilma tá aí. Tá no BRICS. 20 segundos aí para vocês, hein, que eu preciso ir pro break. Alguém quer acrescentar alguma coisa? Não, sem palavras. Desculpas, Troijo, por favor, desculpa.